Então, o que eu falei, né, esse vai estar no livro página 87, tá? Esses é parte de equação de segundo grau. Então, vamos ver aqui. Equação de segundo grau. Toda vez que nós falarmos em equação de segundo grau, nós vamos sempre estar lembrando que vai ter um x elevado ao quadrado. Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês não cansarem de mim. Vai ter um x elevado ao quadrado, tá? Vamos ver essas relações aqui diárias que a gente já trabalhou até aquela parte produto notável. Tá aqui, número 1. Considere os polígonos e responda as questões. Qual é a expressão que representa a área do quadrado? Como que eu sei qual que é o quadrado? Porque os lados são iguais, então é esse azulzinho. A área que vai representar aqui no quadrado vai ser qual? X vezes x, que vai ser x ao quadrado. Então, letra A, x vezes x, x ao quadrado. B, qual é a expressão que representa a área do retângulo laranja? A área do retângulo vai ser comprimento vezes largura, então vai ser 3 vezes x, então a expressão é 3x. C, escreva a equação que representa a seguinte afirmação. Olha só, agora eu já quero uma equação. Olha a diferença. Expressão, a gente não tem igualado a nada. São os polinômios. Agora, a equação, eu já vou ter um sinal de igual. Vamos ver aqui. O número que expressa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo. Então, vai ser área do quadrado menos a área do retângulo é igual a 4. O número que expressa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo laranja é 4, ou seja, é igual a 4. Então, essa expressão, eu criei ela a partir dessa linguagem matemática. Então, eu preciso de um número, que eu não sei qual que é, né, que vai representar aqui a área do quadrado menos a área do retângulo igual a 4. Tá ok? Aí vem a letrinha D. Descubra entre esses números que estão aí o valor do número x, que é esse aqui, ó, da equação que a gente montou aqui na letra C. Então, o que que eu preciso? Né? Eu preciso saber qual que é o valor do x, que quando eu substituir aqui, vai dar um resultado 4. Então, eu vou tentando, cada número, eu vou tentar com o x valendo 2, com o x valendo 5, e daí por diante. Então, olha só, se meu x for igual a 2, como que vai ficar a expressão? Seria 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, igual a 4. Será que isso aqui é verdadeiro? Vamos ver. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 6 é igual a 4? Não. Aqui vai dar menos 2. Menos 2 não é igual a 4. Então, isso aqui é falso. Então, não é esse valor de x, não pode ser quem? 2, tá? Vamos tentar agora com 5. Se meu x for igual a 5, nós vamos substituir nessa equação. Ficaria 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 igual a 4. Vamos ver? 25 menos 15 igual a 4. Isso é verdadeiro? Não. Vai ser falso. E aí vocês vão testando, tá? Vamos testar com 4. Eu não vou fazer com todos, não. Com 4, vai ficar 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 igual a 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 vezes 4, 12.
16 menos 12 é igual a 4? Ai, gente, o PSG tá julgando, meu cachorro vai começar a latir aqui. Espera aí um pouquinho. Só um minutinho, desculpa. Aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Só um minutinho. Desculpa, gente. Senão ela vai ficar latindo aqui do nosso lado. Ela gosta de ficar aqui do meu lado, perto de mim. Coloquei ela lá com os meninos. Então, vem cá. Aí, o que, que a gente fez, então? Nós vamos testando, substituindo cada valor desse para ver qual equação é verdadeira, tá? Então, aqui, se nós substituirmos, a gente viu que o quê? O 4 é que vai dar a resposta correta, tá ok? Então, olha só, nós montamos expressões aonde nós recaímos em uma equação de quê? De segundo grau. Então, isso aqui, a gente pode dizer que é uma equação de segundo grau, porque eu tenho um x elevado ao quadrado. Tá ok? Ok aí, gente? Ok. Ok. Agora a gente vai estruturar isso que eu falei com vocês. Então, olha só. Equação de segundo grau. Denomina-se equação de segundo grau, na incógnita x, toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são reais. Isso aqui é importantíssimo, ó, e o a tem que ser diferente de zero. Olha só, a minha equação de segundo grau, então, eu escrevo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Porém, o a, o b e o c vão ser números reais, e este a, ele não pode ser zero. Porque se eu ter esse a valendo zero, zero vezes x ao quadrado, isso aqui irá sumir. Aí eu não terei uma equação de segundo grau, eu terei uma equação de primeiro, né? Vai sumir o x ao quadrado. Zero vezes x ao quadrado, isso aqui desapareceria, o meu x elevado a 2. Então, eu não teria mais uma equação de segundo grau. Então, o meu a tem que ser diferente de zero. Aí vocês podem falar, Miriam, mas o b pode ser igual a zero? Pode. O c também pode ser igual a zero? Também pode. Tá? Mas o a não. Eu tenho que ter um x elevado ao quadrado. Ok? Então, olha só. Esses coeficientes aqui, o a, o b e o c, eles são muito importantes. Vocês saberem aonde que eles ficam. O a, ele vai ser sempre o coeficiente de quem? Do x ao quadrado. Ele vai estar sempre multiplicando o x ao quadrado. O b vai estar sempre multiplicando o x. E o c é o coeficiente sem incógnita, que ele é chamado de termo independente de x. Tá? Ele fica solto, ele não está sendo multiplicado por ninguém. Então, o a fica agarrado no x ao quadrado, multiplicando, o b fica multiplicando o x e o c é termo independente. Ok, até aí, gente? Ok. Ok. Vamos lá. Nós podemos ter equações de segundo grau na forma completa e incompleta. A forma completa é essa aqui, olha, eu vou ter todos os valores do meu coeficiente. Eu vou ter o A, o B e o C. Olha aqui como que a gente escreve ela.
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Apresenta todos os coeficientes. Exemplo, veja a letra A aqui. 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Eu tenho A, que é 2. Eu tenho um B, que é menos 2. E eu tenho um C, que é menos 40. Então, essa equação de segundo grau, ela é completa. Eu tenho os três termos nela, tá? O A, o B e o coeficiente C. Olha a letrinha B. Tenho aqui menos x ao quadrado, menos 3x mais 2. Eu tenho A, quanto que vale meu A? Não está aparecendo um número aqui, ó, mas ele vale menos 1. Eu tenho um B, que vale menos 3. E eu tenho um C, que vale 2. Então, essa equação, ela é denominada uma equação de segundo grau completa. Ok? Vou ter os três coeficientes, A, B e C. Mais para frente. Equação de segundo grau incompleta, tá? Porém, agora, com o meu B igual a zero. Se meu B é igual a zero, o que que acontece? Essa parte aqui vai sumir. Eu vou ter ax ao quadrado mais c. Porque o meu B, ele vale zero. Então, aqui, eu vou riscar aqui que ficou errado. Apresenta os coeficientes A e C. Corrijam aí, por favor. Ficou errado aí. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V e não corrigi. Apresenta os coeficientes A e C. Tá? Corrijam aí, por favor, na folhinha. Então, olha só. Aqui eu tenho um A valendo 2, um B valendo 0 e um C valendo menos 40. Eu tenho um A valendo menos 1 e um C valendo 2. Então, essa é um tipo de equação de segundo grau completa. Perdão, incompleta, onde o B é igual a zero. Tá vendo que o meu x ao quadrado, ele tem que existir. Então, o meu A não pode ser zero, não. Agora, nós vamos para o outro tipo incompleta, que é como? Com C valendo zero. Se o C vale zero, o que que acontece? Vou ter ax ao quadrado mais bx. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Corrija aí para mim de novo. Apresenta os coeficientes A e B. O C não tem. A e B. Então, aqui, o meu A vale 2, o meu B menos 2 e o C zero. Aqui, o A menos 1, o B menos 3 e o C vale zero. Tá? Então, nós temos aí três tipos de equação de segundo grau. A completa e dois tipos incompleta. Uma com B igual a zero e outra com C igual a zero. Ok, gente? Corrigiram aqui na folhinha? Corrijam aí, por favor. Agora vamos para fazer esse exercício, que é essa tabela que eu coloquei para vocês. Vocês vão olhar agora e vão me ajudar, ok? Eu tenho essa primeira equação, aí eu quero saber qual é o coeficiente A, o B e o C. E nós vamos escrever se ela é completa ou incompleta. Vamos fazer o primeiro aqui, vou fazer essa primeira com você. Quanto vale o meu coeficiente A? É o que está do lado do x ao quadrado.
Ele não está aparecendo aqui, ó, mas ele está lá. Ele vale quanto? 1. Então, o A vale 1. O B. Corrigir esse 1 aqui, ficou meio feio. O A vale 1. O B, tem que catar o sinal dele, tá, gente? Esquece sinal, não. O B, menos 7. O C, 10 positivo. Ela é completa ou incompleta? Ela é uma equação completa. Eu tenho A, B e C. Agora vocês vão fazer a segunda linha para mim. Quanto vale o coeficiente A dessa equação da linha de baixo? Menos 2. Menos 2. Quanto vale o B? Mais 3. Isso. E quanto vale o C? Menos 1. Menos 1. Completa ou incompleta? Completo. Completa. Vou colocar C de completa. Linha de baixo. Quanto vale o A dessa equação que está aí na linha de baixo? Menos 4. Menos 4. O B? Mais 6. Mais 6. E o C? 0. 0. Isso. Completa ou incompleta? Incompleto. Isso mesmo. Incompleta. Com um I de incompleta. Deixa eu escrever essa aqui primeiro. Incompleta. Agora, presta atenção nessa outra, que ela tá com uma pegadinha aí, tá? Quem é o A? A gente pode usar qualquer variável, viu, gente? Nessa aí eu usei o T, só para trabalhar o cérebro um pouquinho. Quem é o A aí? Quanto que vale o A? Menos Ao 1. quadrado? O A tem que estar ao lado do T ao quadrado. Quem que é ele? Essa equação, ela está invertida. Olha só. Se eu colocar ela na ordem certinha, qual que é a ordem? Ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos colocar ela na ordem certa? Então, seria o t ao quadrado menos t menos 12 igual a 0. Esse t vocês vão associar como x, tá? Porque a gente pode usar qualquer variável. Então, verificando, colocando essa equação, né, na forma padrão, quanto que valeria aqui o meu A, que é o que está ao lado do t ao quadrado? Se ele, 1. isso, se ele não aparece, ele vale 1, tá? Então, o meu A vale 1. Quanto que valeria o B, que é o estar aqui do lado do T, ou do lado do X? Quanto que ele vale? Menos Menos 1. menos 1. E o C? Menos 12. 12. Completa ou incompleta? Completa. Completo. Isso. Então, vamos lá. Na outra linha. Quanto que vale o A? 9. 9. O B? 0. Isso, 0. Não tem valor de X, né? E o C? Menos? Menos 4.
Isso. Completa ou incompleta? Incompleto. Isso, incompleta. Linha de baixo, está invertida. Dá uma analisada e olha quem que é o A. Sete. Isso. O A que está do lado do x ao quadrado, então é 7. Quem é o B? (14) é o que está do lado do x. E quem é o C? Eu tenho termo independente? Não, né? Ele vale 0. Se nós formos organizar essa equação aqui, ficaria assim, ó, 7x ao quadrado mais 14x igual a 0. Vocês podem organizar aí. E ela vai ser incompleta. Aí eu coloquei uma com fração para vocês, tá? Quando tem fração, aqui no caso, do lado do x ao quadrado não tem número algum. Então, se não tem, ele vale 1. E aqui do lado do x também vale 1. Então, o meu A, se eu fosse escrever essa fração, eu poderia escrevê-la assim, ó. 1/4 vezes x ao quadrado, mais 1/10 vezes x, mais 6 igual a 0. Olha para vocês verem como que ficou melhor a visualização. Aí, a partir daqui, fica mais fácil de vocês verificarem quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, quem é o A dessa função de segundo grau? Vai ser 1/4. Quem é o B? Vai ser 1/10. E quem é o C? Termo independente, 6. Completa ou incompleta? Completa. Eu tenho todos os coeficientes. Ok, gente? Deu para a gente pegar o A, o B e o C? Sim. Deu. Nós vamos precisar disso para a Sim. gente resolver o negócio aqui. Tá. Pronto. Então, verificamos o A, o B e o C. Agora, a gente vai para as raízes, né? O que é a raiz de uma equação de segundo? Eu não sei se vocês lembram lá de primeiro, quando a gente estudou... Vocês chegaram a estudar função de primeiro grau? Eu esqueci se foi do nono ou do primeiro ano que eu passei. Acho que foi do nono. A raiz de uma equação sempre vai ser o valor de x, tá? Então, a raiz, toda vez que falar raiz de uma equação, opa, são os valores de x, o valor daquela incógnita que está na equação. Se eu tenho essa equação de primeiro grau aqui, olha, 2x mais 8 igual a 0. Para eu encontrar a raiz dessa equação, é um valor de x que vai me dar um resultado 0. Como que a gente faz? A gente não resolve? 2x vai ser igual a menos 8, x vai ser igual a menos 8 dividido por 2, x vai dar menos 4. Substituam aqui o x do menos 4. Não vai dar 0? Olha, 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 com mais 8, 0. Então, a raiz de uma equação é aquela que torna a equação com o resultado igual a 0. Por isso que a gente pega a equação e iguala a quem? Iguala a 0 para resolver, tá? Na equação de primeiro grau, eu tenho uma única raiz, igual essa que eu achei aqui para vocês. Só vou ter uma raiz. Porém, na equação de segundo grau, eu posso ter duas raízes
diferentes, duas iguais, ou então nem ter raiz no conjunto dos reais. Miriam, mas como que é isso? Calma, o jeito de resolver é o mesmo, tá? Vocês vão resolver diferente para encontrar essas raízes aqui, não. Nós vamos resolvendo e vocês vão ver como que a gente vai chegar nesses resultados. Então, olha só. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, que é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Eu posso ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou uma única raiz, ou às vezes nem ter raiz. Tá ok, então, gente? Ok. Ok. Quantas raízes, então, que a gente pode ter na equação de segundo grau? A gente sempre fala que pode ter duas raízes, até duas raízes. E aí a gente vai aprender a resolver isso agora. Tá? Eu vou parar isso aqui do lado, pra gente não confundir. E vamos lá. Nós vimos que nós podemos ter equação do segundo grau completa e dois tipos de incompleta. Nós vamos começar a resolver pelas incompletas, tá? Primeira incompleta, então, que a gente vai resolver é com b igual a zero. Se ela é b igual a zero, eu vou ter ax ao quadrado mais c, tá? Igual a zero. Olha aqui comigo. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Quanto que vale meu A aqui? 1. Meu B, 0. E meu C, menos 64. Ok? Como que a gente resolve essa equação? Esse jeito que eu vou passar para vocês agora é o jeito mais rápido da gente estar resolvendo uma equação incompleta, com B igual a zero. Olha só. Vocês vão começar a resolver como se fosse uma equação de primeiro grau. Nós vamos isolar quem? O x. Então, tá aqui, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Isolando o x, quem eu vou jogar para o outro lado? O menos 64, porém com o sinal contrário. Ficou assim, x ao quadrado igual a 64. Ok? Até aí? Ok. 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 Então, vamos lá. Sempre, gente, que vocês tiverem uma potenciação de grau 2, como que vocês fazem para retirar aquele grau 2? Qual que é o inverso da potenciação? É a radiciação. Eu tenho que jogar a raiz do outro lado, tá? Então, olha só. Para eu sumir com esse grau 2 aqui, eu vou jogar uma raiz do lado de cá. Então, fica assim, raiz de quem? De 64. Porém, olha só, aqui, como eu estou falando de uma equação de segundo grau, eu posso ter mais ou menos raiz de 64. Vou explicar por que é mais ou menos raiz de 64. Vamos ver quanto que vai dar aqui primeiro. Quanto que é a raiz de 64? Raiz quadrada de 64? 8. 8. Então, eu vou ter mais ou menos 8. A partir daqui, eu vou ter as minhas duas raízes, que eu posso chamar de x' e x duas linhas, mas eu gosto de falar x1 e x2, que eu acho mais rápido, tá? O x1 vai ser o 8 positivo, e o x2 vai ser o 8 negativo. Aí vocês vão falar assim, mas por que é mais ou menos? Porque olha aqui, se é raiz quadrada, tá? Vamos pensar de trás para frente. Menos 8 elevado a 2 e 8 elevado a 2. Qual o resultado que vai me dar aqui? Negativo elevado a expoente par? Positivo. E 8 elevado a 2, 64.
Por isso é que quando a gente fala em raiz quadrada, a gente não pode desprezar o menos aqui da raiz, né, do resultado. Porque quando eu fizer a operação inversa, eu tenho dois valores que pode dar 64. O 8 positivo e o 8 negativo. Então, esse mais ou menos é o que vai diferenciar as minhas duas raízes. Vamos tirar a prova disso aí? Não precisa tirar a prova não, que de cara vocês já vão saber. Olha só. Substitui o 8 no x. 8 ao quadrado, 64. 64 menos 64, 0. Substitui o menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. 64 menos 64, 0. Tá? Então, a raiz são os valores de x que vão zerar a minha equação. Aí, vamos supor, vocês resolveram. Chegar lá no final, se vocês quiserem conferir, tirar a prova, volta e substitui, para ver se vai dar 0. Se não der, porque tem alguma coisa errada, aí vocês refaçam o caminho aí. Tá? Então, o que que a gente fez? A gente resolveu uma raiz, uma equação de segundo grau com b igual a 0. E aqui agora a gente tem o nosso conjunto de solução. Quem é o nosso conjunto de solução? Menos 8 e 8. São os dois valores de x. Tá ok, gente? Tá bom do jeito que eu tô Ok. explicando? Não sei se estão Ok. entendendo. Se quiser, pode perguntar, tá? Pode ficar à vontade. Agora nós vamos fazer a letra B. Do mesmo jeito. Nós vamos começar isolando o x, porque eu só tenho esse x. Então, vai ficar x ao quadrado. Quem passa para o outro lado? O 4. Pronto. Eu tenho que tirar essa potência aqui. Para eu tirar ela, o que eu vou jogar? Vou fazer mais ou menos a raiz quadrada. De quem? De 4. A partir daí, eu vou ter o x1 e eu vou ter o x2. Mais raiz de 4, 2. Menos raiz de 4, 2. Quem é, então, o meu conjunto de solução? Menos 2 e 2, ou 2 e menos 2. Ok? Tá fácil por enquanto? Ok. Tá. Agora, olha a C. A C vai ter uma diferença. O que vai acontecer? Vou jogar o 25 por aqui. Ele vai com qual sinal? Negativo. Tá? Vou fazer a raiz. Mais ou menos a raiz agora é de quem? De menos 25. Menos 25. Sempre que você tiver uma raiz quadrada, isso aqui é quadrada, né? Ela é de grau 2, aqui, ó. A de candela é 2. Negativa, nós não temos nenhum valor que possa me dar o menos 25, não. Quem que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar menos 25? Quem que é o valor que eu consigo multiplicar aqui? X vezes x. O x tem que ter o mesmo número e mesmo sinal. Para dar menos 25, né? Um teria que ser 5 e o outro teria que ser quanto? Menos 5. Isso aqui não é igual. Então, por isso, eu não consigo, não existe raiz para essa equação de segundo grau. E como que eu escrevo? Não existe valores de x pertencendo aos reais. Esse Rzinho com esse tracinho é o conjunto dos reais. Vocês lembram desse símbolo aqui do pertence? Pertence e o Ezinho virado não existe, tá? Então, não existe x pertencendo aos reais. Qual que é o meu conjunto de solução?
vazio. Você pode escrever dessa forma ou assim, né? Então, não existe x pertencendo aos reais, tá? Então, deu valor negativo aqui, antes de extrair a raiz, pode parar por aí e escrever conjunto solução vazio. Não é zero, não, é vazio. Tem que pôr a bolinha e cortar. Tá? E a letra D? Vamos fazer a letra D, do mesmo jeito. Nós vamos pegar o 16 nonos, vamos passar para cá. Então, vai ficar assim, ó. Ele está negativo, ele vai para lá, positivo. Para eu tirar a potência, eu vou jogar mais ou menos a raiz de quem? De 16 nonos. Então, aqui eu vou ter o x1 e vou ter x2. Um vai ser positivo, o outro negativo. Raiz de 16 nonos é a mesma coisa que se eu separar essas raízes aqui, ó. Raiz de 16 é 4, raiz de 9 é 3. Então, dá 4 terços e menos 4 terços. Conjunto solução. Menos 4 terços e 4 terços. O que vocês perceberam nesses conjuntos de soluções? Sem ser o vazio, né? Porque não tem raiz. Olha os resultados deles. Os resultados, eles são o quê? Menos 8 com 8, menos 2 e 2, menos 4 terços e 4 terços. Eles são simétricos, né? Eles são o que a gente fala de opostos. É o mesmo valor de 4 terços, porém em módulo, porém um é negativo e o outro é o quê? Positivo. Isso por causa de quem? Porque o meu B vale zero. Isso porque o meu B vale zero. Sempre quando vocês tiverem um B valendo zero, seu resultado de solução vai ter que ser sempre o quê? Simétricos. As suas raízes serão simétricas. Elas serão opostas. Tá? Então, B igual a zero vão gerar raízes simétricas, opostas. Vou até colocar essa observação aqui, ó. Um B igual a zero irá gerar raízes opostas. Ok? Ok. 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 Vamos para o próximo, incompleta. Então, nós vimos essa incompleta com B igual a zero. Agora, a gente vai ver a incompleta, porém, com quem igual a zero? Com C igual a zero. Ela vai ser escrita, então, na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. O C saiu fora. Tá? Olha só aqui. Ax ao quadrado mais bx. O meu A vale 1, o meu B, 64. Como que a gente resolve essas equações? Nesse caso, para a gente resolver, tá? Da forma simplificada que eu estou ensinando vocês, para um C igual a zero, nós vamos perceber que tem o x no primeiro termo e tem o x no segundo. Então, nós vamos fatorar isso. O que é fatorar? Colocar o x em evidência. Eu vou fazer uma para vocês aqui de uma maneira fácil para vocês aprenderem. Depois vocês já vão assimilando e fazendo. O que é x ao quadrado? X ao quadrado não é x vezes x?
mais 64 vezes x igual a zero. O que nós temos? Eu tenho x aqui e x aqui. Então, nós vamos pegar esse x e vamos colocar em evidência. O que é em evidência? Do lado de fora de um parênteses, multiplicando esse parênteses. Se eu pegar x vezes x, agora a gente vai ao contrário. X vezes x dividido por x, vai sobrar quem? Vai sobrar x. Estou fazendo agora uma divisão, olha. Eu peguei x vezes x e dividi por x. Cortei um x com x, sobrou quem? Sobrou um x, tá? Mais, 64 vezes x dividido por x, vai sobrar quem? 64 vezes x dividido por x. Corto o x com x, sobrou o 64. Igual a zero. Isso, gente, é que é fatorar. Vocês vão pegar o que tem em comum nos termos, aqui no caso no primeiro e no segundo, e vamos colocar em evidência, tá? Então, o que sobra, esse x, eu trouxe ele aqui para dentro, e esse 64 eu trouxe para dentro do parênteses. Faz a operação inversa para vocês verem, olha, para tirar a prova. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 64, 64x. Tá? E como que a gente resolve isso agora? Agora é o seguinte, de cara eu já vou ter um resultado. Eu vou fazer x igual a zero e eu vou fazer esse parênteses igual a zero. Então, olha só, vai ficar x igual a zero, que está do lado de fora, igual a zero, e eu vou fazer x mais 64 igual a zero. Tá? Então, esse x, ele já é um resultado meu, ele já vai ser o x1. E o meu x2? Eu termino de resolver aqui, ó. X vai ser igual, passo 64 para lá, negativo. Esse vai ser o meu x2. Aí vocês podem estar perguntando assim, por que eu tenho que fazer isso igual a zero e isso aqui igual a zero? Imagina que vocês têm dois valores. E isso aqui tem que dar zero. Né? Que ó, isso aqui é um valor que está multiplicando o outro. Se eu tenho um 4, por exemplo, para me dar zero aqui, esse outro aqui só pode ser o quê? Só pode ser zero. Se eu tivesse o contrário, se eu tivesse 4 aqui, para isso dar zero, eu tinha que ter zero no primeiro. Por isso que a gente pega, para isso aqui dar zero, o x tem que ser zero, ou, o que mais? O x mais 4 tem que ser igual a zero. Por isso que a gente iguala isso igual a zero. Põe em evidência o x e depois a gente faz essa igualdade para encontrar os resultados. Então, quem seria meu conjunto solução? 0 e menos 64. Esse seria o resultado da minha resolução dessa equação de segundo grau. Eu tenho que ter duas raízes. Então, tá aí, x1, x2. Vamos fazer a letra B. Podemos ir para frente? Sim. Então, vamos lá, na letra B. Letra B, x ao quadrado. Eu gosto de expandir ele aqui para vocês visualizarem. X ao quadrado é a mesma coisa que... Vou fazer de outra cor, para misturar. X ao quadrado é x vezes x menos 4x igual a zero.
Eu vou pegar um x e vou colocar em evidência. Vou colocar ele do lado de fora. Se esses x vieram para fora, sobrou quem? Sobrou esse x aqui, ele vai vir para dentro, e o menos 4 vai vir também para dentro do parênteses. Então, para aqui, vem o x, e agora vem aqui para dentro do parênteses o menos 4. Façam a prova e ver se está certo. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x. Depois vocês podem fazer de cara, gente. É só eliminar um x daqui e um x daqui, ó. E jogar no parênteses, tá? E agora o próximo passo. Tem que igualar a zero. Então, um x vai ficar igual a zero. E o x menos 4 igual a zero. Vamos continuar. Então, o meu primeiro x, zero. Já encontrei uma raiz. E a segunda? Eu vou resolver o parênteses igualando a zero. X vai ser igual a 4. Esse vai ser quem? O x2. Pronto. x1 é 0, x2 é 4. Conjunto solução, 0 e 4. Ok? Ok. Ok. Muita coisa, né? Nós vamos terminar o C e o D, que aí a gente vê a incompleta. E a gente vai ter que marcar uma aulinha depois para completa, tá? Que é a fórmula de Bhaskara mesmo. Vamos fazer a letrinha C aqui. Vocês querem fazer ou quer que eu faça junto? Pode falar, pode ficar à vontade. Enquanto você estava aí acabando de explicar, eu já consegui fazer as outras duas. Acho que Ótimo. consegui, né? Beleza. Então, nós vamos fazer aqui, colocando em evidência o X, tá? Vou mudar de cor aqui de novo. Então, aqui, né, a letra C ficou assim. Vou jogar ela para cá um pouquinho. X vezes X mais 25 vezes X igual a 0. Vou colocar em evidência um X. Se eu vou colocar em evidência x vezes x dividido por x, vai cortar um x que vai sobrar esse x. 25 vezes x dividido por x, corta esse x, trava a língua, e ficou igual a 0. Agora a gente faz as igualdades, ó. Eu vou pegar um x igual a 0, e vou pegar o x mais 25 igual a 0. Aí vai ficar x1 igual a 0. Já encontrei minha primeira raiz. E o que está no parênteses igual a 0. Resolvo. X vai ser igual a menos 25. Aí vocês vão falar assim, Miriam, mas esse menos 25 pode? Pode, porque aqui eu não tenho que fazer raiz quadrada dele. Olha, ele está elevado a 1, tá? Então, aqui já chegamos no final já. Conjunto solução, 0 e menos 25. Ok? Camila, Joyce, Samuel, Gabriel. Tranquilo? Tá todo mundo aí comigo? Ok. Todo mundo? Meus amigos, meus alunos preferidos. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a letra D. Copiar a letra D aqui. Tá aqui, ó. Vamos expandir o X. Vou fazer sem expandir, vamos fazer direto. Né? Vou colocar o X em evidência. Então, tá aqui. X ao quadrado dividido por X vai sobrar 1x. E menos 3/5 de X dividido por X. Quem que some aqui?
some o x, e quem que vem para o parênteses? Menos 3/5, igual a 0. É como se eu eliminasse um x daqui e esse x, que eu estou dividindo por x, né? Aí agora a gente faz igualando a 0. Vamos ver? Vai ficar assim. Primeiro x é 0. E o segundo x é o parênteses que eu tenho que resolver. Passo menos 3/5 para lá, ele vai positivo. Solução, 0 e 3/5. Aí eu pergunto, o que tem de comum com todos os conjuntos de soluções que nós vimos? Olha lá o resultado. O x é sempre 0 e quando é positivo o b, o resultado é negativo, e quando é negativo, o resultado é positivo. Isso mesmo, tá? O b vai te dar uma outra raiz, né? Se o b é positivo, te dá uma raiz negativa. Se o b é negativo, vai te dar uma raiz positiva, porque a gente muda de lugar. E, além disso, sempre uma das raízes vai ser quem? Vai ser 0. Então, para um c igual a 0, vocês já podem colocar isso. Opa, o c igual a 0, então um dos meus resultados, uma da minha raiz, já vai ter que ser 0. E a regrinha do b, quando o b é igual a 0? Vocês lembram? Os resultados, eles são o quê? Simétricos, eles são opostos. E isso quando dá para fazer a raiz, né? Eles vão ser sempre opostos. Tá? Então, isso é uma regrinha para vocês fazerem. Gente, esse método que eu expliquei para vocês, eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele é chamado de método simplificado. Eu chamo ele de método simplificado, método rápido, que a gente está trabalhando na resolução de incompletas, tá? As duas que nós fizemos aqui, ou o b era igual a 0, ou o c era igual a 0. Então, a gente resolve desse jeito, tá? Mas, também, nós podemos resolvê-las pela fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula que está aí. As incompletas podem ser resolvidas dessas duas formas, pela fórmula de Bhaskara, que eu vou explicar na aula que vem, ou por esses métodos que eu expliquei aí do método rápido, que é muito mais rápido e tempo vale ponto no Enem, tá? Além de você errar, assim, ter muito menos chances de errar sinal. Porém, as minhas equações completas, que eu tenho os 3 termos, eu só posso resolver pelo processo algébrico de Bhaskara. Vocês já ouviram falar sobre Bhaskara? No 9º ano? Fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Dá uma lida no livro, tá? Já ouviram? A professora não ensinou nada, não. A gente já escuta por fora, mas aprender não aprendeu nada, não. Isso. Peguem no livro, porque Bhaskara foi um matemático que desenvolveu esse método algébrico aí. Lá no livro vai ter um tanto de forma de resolver as completas. Mas a mais usada, a mais tradicional, é a de Bhaskara mesmo, que a gente trabalha delta, né, que vale esse valor aí, ó, b² menos 4ac, e a gente acha as duas raízes. Tá ok? Então, a de Bhaskara nós vamos fazer na nossa próxima aula. Eu acho que não ia dar tempo mesmo, porque tem que explicar tranquilo, para vocês estarem resolvendo de uma forma tranquila, o raciocínio e tal. Tá bom? Então, vamos tentar marcar uma outra aula. Para que dia? A gente marcou a outra, teve um dia que foi quinta, né? Quinta dá para vocês no mesmo horário? Pra mim dá. Dá. Pode ser quinta ou vocês querem amanhã? Que aí a gente já acaba com isso. Por Pra mim, mim, tanto você faz. quer jeito.
Eu acho que para mim pode ser quinta. Amanhã você não consegue, não, Samuel? E a gente já fecha esse Não negócio. sei, talvez. Então, vamos na quinta. Aí eu dou um prazo maior para entregar a atividade complementar. Dou até segunda, né? Para os meninos que não estão acompanhando. Então, a gente termina a resolução na quinta-feira, tá? Lá no meu canal, gente, do YouTube, já tem uma explicação lá de como resolver a equação do segundo grau. Não vão ser, eu acho que não são os mesmos exercícios que eu coloquei para vocês, não. Mas tem outros lá, que se vocês quiserem dar uma olhadinha e tudo, eu explico direitinho, igual eu estou explicando para vocês aqui. Vocês podem ir lá para adiantar. Se não, esperem até quinta que eu explico para vocês, com o maior prazer. Tá ok? Ok. Então tá joia. Então, na quinta-feira, a gente volta a se encontrar. Tá bom? Beijo, com Deus. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Qualquer dúvida, pergunta, tá?